Do livro Novas Mensagens, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. História de um médium. As observações interessantes sobre a doutrina dos espíritos sucediam-se umas às outras, quando um amigo nosso, velho lidador do espiritismo no Rio de Janeiro, acentuou gravemente: em espiritismo, uma das questões mais sérias é o problema do médium. Sob que prisma? Indagou um dos circunstantes. Quanto ao da necessidade de sua própria edificação, para vencer o meio. Para esclarecer a minha observação, continuou o nosso amigo, contar-lhe-eis a história de um companheiro dedicado que desencarnou há poucos anos, sob o efeito de uma obsessão terrível e dolorosa. Todo o grupo, lembrando os hábitos antigos, como se ainda estacionássemos no ambiente terrestre, aguçou os ouvidos, colocando-se à escuta. Azarias Pacheco, começou o narrador, era um operário despreocupado e humilde no seu bairro, quando as forças do alto chamaram seu coração ao sacerdócio mediúnico. Moço e inteligente, trabalhava na administração dos serviços de uma oficina de concertos, ganhando honradamente a remuneração mensal de 400 mil réis. Em vista do seu espírito de compreensão geral da vida, o espiritismo e a mediunidade lhe abriram um novo campo de estudos, a cujas atividades se entregou sobre uma fascinação crescente e singular. Azarias dedicou-se amorosamente à sua tarefa e, nas horas de folga, atendia aos seus deveres mediúnicos com irrepreensível dedicação. Elevados mentores do alto forneciam lições proveitosas por meio de suas mãos. Médicos desencarnados atendiam por ele a volumoso receituário, e não tardou que o seu nome fosse objeto de geral admiração. Algumas notas de imprensa evidenciaram ainda mais os seus valores medianímicos, e em pouco tempo sua residência humilde povoava-se de caçadores de anotações e de mensagens. Muitos deles diziam-se espíritas confessos. Outros eram crentes de meia convicção ou curiosos do campo doutrinário. O rapaz, que guardava sob a sua responsabilidade pessoal numerosas obrigações de família, começou a sacrificar primeiramente os seus deveres de ordem sentimental, subtraindo à esposa e aos filhinhos as horas que habitualmente lhes consagrava na intimidade doméstica. Quase sempre, cercado de companheiros, restavam-lhe apenas de horas dedicadas a conquistas do seu pão cotidiano, com vistas aos que seguiam carinhosamente pelos caminhos da vida. Havia muito tempo que perdurava semelhante situação, em fase de sua preciosa resistência espiritual, no cumprimento dos seus deveres. Dentro de sua relativa educação medianímica, Azarias encontrava facilidade para identificar a palavra do seu sábio e incansável guia, sempre a lhe advertir quanto à necessidade de oração e da vigilância. Acontece, porém, que cada triunfo multiplicava suas preocupações e os seus trabalhos. Os seus admiradores não queriam saber das circunstâncias especiais de sua vida. Grande parte exigia as suas vigílias pela noite adentro, em longas narrativas dispensáveis. Outros alegavam os seus direitos às exclusivas atenções do médium.
Alguns acusavam-no de preferências injustas, manifestando o gracioso egoísmo de sua amizade, expressando o ciúme que lhes ia na alma, em palavras carinhosas e alegres. Os grupos doutrinários disputavam-no. Azarias verificou que a sua existência tomava um rumo diverso, mas os testemunhos de tantos afetos que lhe eram sumamente agradáveis ao coração. Sua fama corria sempre. Cada dia era portador de novas relações e novos conhecimentos. Os centros importantes começavam a reclamar sua presença e, de vez em quando, surpreendiam-no nas oportunidades das viagens pelos caminhos de ferro, em face da generosidade dos amigos, com grandes reuniões de homenagens no ponto de destino. A cada instante um admirador o assaltava. Azarias, onde trabalha você? Numa oficina de concertos. Oh, e quanto ganha por mês? 400 mil réis. Oh, mas isso é um absurdo. Você é uma criatura para um salário como esse? Isso é uma miséria. Em seguida, outros ajuntavam. O Azarias não pode ficar nessa situação. Precisamos arranjar de coisa melhor no centro da cidade, com uma remuneração à altura dos seus méritos, ou então poderemos tentar de uma colocação no serviço público, no qual encontrará mais possibilidades de tempo para dedicar-se à sua missão. O pobre médium, todavia, dentro da sua capacidade de resistência, respondia: Ora, meus amigos, tudo está bem. Cada qual tem na vida o que mereceu da providência divina. E, além de tudo, precisamos considerar que o Espiritismo tem de ser propagado antes do mais pelos espíritos e não pelos homens. Azarias, contudo, se era médium, não deixava de ser humano. Requisitado pelas exigências dos companheiros, já nem pensava no lar e começava a assinalar na sua ficha de serviços faltas numerosas. A princípio, algumas raras dedicações começaram a defendê-lo na oficina, considerando que, aos olhos dos chefes, suas faltas eram sempre mais graves que a dos outros colegas, em virtude do renome que o cercava. Mas um dia foi ele chamado ao gabinete do seu diretor, que o despediu nesses termos: Azarias, infelizmente não me é possível conservá-lo aqui por mais tempo. Suas faltas no trabalho atingiram o máximo e a administração central resolveu eliminá-lo do quadro de nossos companheiros. O interpelado saiu com certo desapontamento, mas lembrou-se das numerosas promessas dos amigos. Naquele mesmo dia buscou providenciar para uma nova colocação, mas em cada tentativa encontrava sempre um dos seus admiradores e conhecidos que obtemperava. Ora, Azarias, você precisa ter mais calma. Lembre-se de que a sua mediunidade é um patrimônio da nossa doutrina. Sossegue, homem de Deus, volte a casa e nós todos saberemos ajudá-lo nesse transe. Na mesma data, ficou assentado que os amigos do médium se cotizariam entre si, de modo que ele viesse a perceber uma contribuição mensal de 600 mil réis, ficando desse modo habilitado a viver tão somente para a doutrina. Azarias, sob a inspiração de seus mentores espirituais, vacilava ante essa medida, mas, à frente de sua imaginação, estavam os quadros do desemprego, das imperiosas necessidades da família. Embora sua relutância íntima, aceitou o alvitre. Desde então, a sua casa foi ponto de uma romaria interminável e sem precedentes. Dia e noite, seus consulentes estacionavam à porta. O médium buscava atender a todos como lhe era possível. As suas dificuldades, todavia, eram as mais prementes. Ao cabo de 6 meses, todos os seus amigos haviam esquecido o sistema de cotas mensais.
Desorientado e desvalido, Azarias recebeu os primeiros 10.000 réis que uma senhora lhe ofereceu após o receituário, e no seu coração houve um toque de alarme. Mas o seu organismo estava enfraquecido. A esposa e os filhos estavam repletos de necessidade. Era tarde para procurar novamente a fonte do trabalho. Sua residência era objeto de uma perseguição tenaz e implacável, e ele continuou recebendo. Os mais sérios distúrbios psíquicos os assaltaram. Penoso desequilíbrio íntimo que inquietava o coração, mas o médium sentia-se obrigado a aceitar as injunções de quantos o procuravam levianamente. Espíritos enganadores aproveitaram-se de suas vacilações e encheram-lhe o campo mediúnico de aberrações e descontroles. Se as suas ações eram agora remuneradas, e se delas dependia o pão dos seus, Azarias se sentia na obrigação de prometer alguma coisa, quando os espíritos não o fizessem. Procurado para a felicidade do dinheiro, ou êxito nos negócios e nas atrações do amor e do mundo, o médium prometia sempre as melhores realizações em troca de míseros 1.000 réis de consulta. Entregue a esse gênero de especulações, não mais pôde receber o pensamento dos seus protetores espirituais mais dedicados. E experimentando toda sorte de sofrimento e de humilhações, se chegava a queixar-se de leve. Havia sempre um cliente que lhe observava: "O que é isso, seu Azarias? O senhor não é médium? Um médium não sofre essas coisas." Se alegava cansaço, outro objetava de pronto, ansioso pela satisfação dos seus caprichos: "E a sua missão, seu Azarias? Não esqueça da caridade." E o médium, na profunda fadiga espiritual, concentrava-se em vão, experimentando sensação de angustioso abandono por parte de seus mentores dos planos elevados. Os mesmos amigos da véspera piscavam. Então os olhos, falando em voz baixa, após as despedidas: "Você já notou que Azarias perdeu de todo a mediunidade?" dizia um deles. "Ora, isso era esperado", redarguia-se. "Desde que ele abandonou o trabalho para viver à custa do espiritismo, não podíamos aguardar outra coisa." "Além disso", exclamava um outro grupo, "todos os vizinhos comentam a sua indiferença para com a família, mas de minha parte sempre vi no Azarias um grande obsidiado." O pobre do Azarias perverteu-se, falava ainda um companheiro mais exaltado: "E um médium nessas condições é um fracasso para a própria doutrina. É por essa razão que o espiritismo é tão incompreendido", sentenciava ainda o outro. "Devemos tudo isso aos maus médiuns, que envergonham nossos próprios princípios." Cada um foi esquecendo o médium com a sua definição e a sua falta de caridade. A própria família o abandonou à sua sorte, tão logo haviam cessado as remunerações. Escarnecido em seus afetos mais caros, Azarias tornou-se um revoltado. Essa circunstância foi a última porta para o livre ingresso das entidades perversas que se assenhoravam em sua vida. O pobre naufrágio da mediunidade perambulou na crônica dos noticiários, rodeado de observações ingratas, de escandalosos apontamentos, até que um leito do hospital lhe concedeu a bênção da morte. O narrador estava visivelmente emocionado, rememorando as suas antigas lembranças. "Então quer dizer, meu amigo", observou um de nós, "que a perseguição da polícia ou a perseguição do padre não são os maiores inimigos da mediunidade?" "De modo algum", replicou ele convicto. "O padre e a polícia podem até ser portadores de grandes bens." E fixando em nós outros o seu olhar percussiente e calmo, rematou a sua história sentenciando gravemente: "O maior inimigo dos médiuns está dentro de nossos próprios muros."
recebido pelo médico Francisco Cândido Xavier em 29 de abril de 1939. Humberto de Campos.